amigos, bem-vindos ao CP Futebol Clube. Desta vez, pós-jogo de Grêmio, pré-jogo de Inter. O Grêmio que empatou em 1-1 com o Caxias no último sábado, primeiro jogo da final do Gauchão 2023. E o Internacional que tem um compromisso muito importante terça-feira, Fabrício. Muito importante, também, terça-feira também conhecido como amanhã, né? Pra quem vai ver. Pra quem vai ver segunda é amanhã, pra quem vai ver quarta já vai estar no futuro e já sabe o resultado. Isso, a gente tá gravando na segunda-feira de noite. O Inter joga amanhã contra o Independiente na primeira rodada da fase classificatória da Libertadores, se permitindo sonhar. Dá pra sonhar? Nesse grupo dá pra sonhar? Não, eu acho que nesse grupo dá pra se classificar até com uma certa tranquilidade, mas acho que qualquer um que entra na competição, acho que tem direito de sonhar. Tem direito de sonhar? Já diria o filósofo, né? Eu acho que o Inter, apesar de não estar vivendo uma boa fase, apesar de não estar jogando bem, apesar de não ter chegado nem na final do Gauchão, apesar de não ter todos os reforços, apesar de inúmeros problemas. pode sonhar, porque futebol é um jogo interessante, nem sempre o melhor vence, né? E inclusive por isso que o Inter tem que se cuidar amanhã, porque né? É um jogo perigoso. É um jogo que o Inter gosta de perder, né? Exatamente. Mas é interessante porque o Inter joga amanhã contra o Independiente e os outros dois jogos são contra adversários relativamente mais fracos, que é o Nacional do Uruguai e o Metropolitano da Venezuela, no Beira-Rio. Então, se o Inter não perder amanhã, por exemplo, empatar, tem né, um ponto, ganha os dois aqui e meio que encaminha a classificação até com uma certa tranquilidade ainda no primeiro turno da fase classificatória. Então, é um jogo importante, é um jogo de estreia. Tem alguma novidade de time? A princípio, o time vai ser aquele mesmo que é considerado o mais titular possível, que é o Johnny na primeira função do meio. A defesa todo mundo já sabe, só a única mudança por uma imposição que o René ficou em Porto Alegre, se recuperando de lesão, então o Tauan Lara vai jogar na lateral esquerda. A zaga com o Mercado e o Vitão, e o Bustos na lateral direita. E o meio-campo deve começar, a não ser que o Mano esteja preparando uma surpresa, o que eu não descarto totalmente, porque o Mano conhece essa competição e ele gosta de um volantezinho, né? Gosta. Então eu não descarto dele. A princípio seria o não Johnny dá pra de pena. defendendo, né? Pois mas é que o Mano gosta, né? O Mano tem uma característica. Mas não vem dando certo, né, mano? Quando precisa nas decisões, fica aí essa crítica. Fica. Mas enfim, eu talvez não fizesse isso, mas talvez o Mano tenha mais chance de fazer isso do que propriamente eu. Até porque eu não sou nem técnico. Né? Exatamente, né? Como diria o Renato, vem aqui, fica milionário e vamos ver se tu vai aguentar o milhão. Exatamente. Eu não sou milionário, mas estamos aqui dando nosso pitaco. E fora de campo, o Internacional aí pode surpreender a sua torcida nos próximos dias? Aconteceu uma surpresa muito positiva no final de semana? Esse anúncio, o Inter, essa chegada adiantada do esse Arangues? trauma que ele sofreu no Gauchão serviu para alguma coisa. Acordou. Temos que fazer alguma coisa. Mexer nas gavetas aqui. Vamos dizer que não, tá? Mas foi isso que aconteceu. O Inter sofreu um baque no Gauchão, ele esperava chegar na final e conquistar o título, que daria um ponto final para um jejum que já dura desde 2016. Não conseguiu fazer isso. E agora a aposta são nos torneios. Que torneios? Libertadores e Copa do Brasil. Por que os torneios? Porque o campeonato de ponto corrida é muito difícil para um time que não tem tanto dinheiro assim. Tá, ele vai abandonar? O único campeonato que deu certo, deu certo. Não vai abandonar, mas num torneio de mata-mata, como a Libertadores, depois dessa fase de grupos, começam os mata-matas. Então, os times se nivelam. Enfim, você tá querendo me complicar. Eu acho que assim, que a única competição que o Internacional teve sucesso, um desempenho melhor. Nos últimos 2 anos, quase foi campeão ali. Teve um probleminha contra o Corinthians naquela última rodada, 38ª rodada, aquele problema de impedimento. Então, assim, nos últimos 2 anos, a única competição que esteve próximo foi de pontos corridos. Campeonato Brasileiro, ano passado tem um Palmeiras impossível, né? O ano passado ficou em segundo, mas não chegou a ficar próximo. E aí no penúltimo ano, então, quase levou o título para casa, aquela história dos 41 anos e tudo mais. Então, assim, se a única competição que tá dando certo pro Inter é de pontos corridos, por que abrir mão dela? Mas não vai abrir mão.
Só que Não, porque não vai priorizá-la, então. internamente se considera que a chance de um time como o Inter conquistar um título seria num mata-mata, onde as equipes se nivelam um pouco mais. Mas, enfim, mais uma crítica onde as equipes precisam ter um pouquinho mais de maturidade também, né? Às vezes mais... Mas, retomando o raciocínio inicial que foi interrompido por essa observação tua, o Inter, então, deu uma corrida, uma acelerada, porque amanhã, nesta terça-feira, também conhecido como dia 4 de abril, que é, por sinal, o aniversário do Inter, vai estrear na Libertadores. Perto daqui, ó. O presente vem aí. Tá tudo mancomunado. O Inter deu uma acelerada, anunciou a vinda antecipada do Arangues, está projetado só para julho. Mas ele chega agora em Porto Alegre já. Ele chega durante a semana. Claro que ainda tem que se recuperar de uma lesão. De encher o aeroporto, Fabrício? Depende do entusiasmo. Depende do aeroporto. Depende do aeroporto. O aeroporto velho é demais, de repente. Não vai encher. Mas enfim, nunca se sabe. Também anunciou o volante, o Campanaro. E agora tem mais 2 para anunciar aí. Vai anunciar ou tá negociando? Como é que tá a situação? Não, o Jean Dias, o atacante do Caxias, está muito próximo. Inclusive já há uma confirmação por parte do dirigente do Caxias de que o Inter está muito próximo de anunciar. Talvez não anuncie ainda, porque o Caxias vai disputar a final, né? Exatamente. Do Gauchão contra o Grêmio. Ele vai jogar bem motivado, esse rapaz, né? Eu acho que ele pode, de repente, deixar uma marca com a tentativa de um título. Atacante de 31 anos que joga pelos lados e tal. Ele participou de 5 gols. Ele fez 5 gols no Gauchão. Chamou a atenção dos dirigentes colorados. Tem 31 anos. O Inter vai numa coisa meio alemão do ano passado, assim, pra ver se dá certo. Mais o perfil alemão é mais novo, né? Mas digo assim, pega alguém do Gauchão mesmo e vamos ver se dá certo no nosso time. Pode ser. E o outro que o Inter está negociando, esse um perfil um pouco diferente, é mais uma aposta, é um jogador, Gabriel Ramos. Esqueci, viu? É velho, tem que anotar. É Lucas Ramos, Gabriel Ramos, muitos Ramos. É um jogador com um perfil um pouco diferente, um jogador novo, 21 anos, do Ituano. Ele fez a categoria de base no Flamengo. É um jogador que chamou muita atenção no Campeonato Paulista, né? Pelo Ituano. Vários outros clubes brasileiros tentaram contratar. E ele optou pelo Inter, pelo projeto que o Inter ofereceu. É uma tratativa que está em andamento, está evoluindo. E eu diria que a chance de fechar é bem grande. Claro que é um jogador de 21 anos que vem para ser testado. Eu acabo de receber aqui no ponto, Fabrício. Acabo de receber aqui no ponto ali da nossa produção, que é Barros, seu nome do rapaz. Eu disse o quê? Ramos. A produção aqui. É que a minha letra, né? A produção aqui me Se eu pudesse mostrar a minha letra, eu não consigo. Ela é terrível. Produção. Mas é um Gabriel. É um Gabriel que tá chegando aí. Tá bom? Passamos o Inter, acho que é isso. Né? É isso? Tem mais alguma coisa pra falar? Acredito que não, né? Tu veio com uma roupa bacana, uma cor interessante. E tu também. Eu tô em homenagem à juventude. E eu estou em homenagem a Caxias, que me recebeu muito bem no final de semana. Uma cidade muito calorosa, onde é muito bem cuidada, as coisas todas funcionam. Fomos a um ótimo restaurante. Um ótimo restaurante? Nós fomos a um ótimo restaurante. Mas com a nossa diária? Com a nossa diária. Muito obrigado, Correio do Povo. Deu tudo certo. Lá em Caxias é uma cidade um pouco menor, mas também fizesse uma alta refeição? Uma altíssima refeição. Eu senti fome só da noite aqui em casa, quando eu voltei, né? E todo um recebimento maravilhoso lá no Caxias. Então, assim, muito obrigado, Caxias do Sul, e todo o recebimento da Ser Caxias. Agora, sobre o jogo, né? Quem não teve um recebimento muito tranquilo foi o Grêmio, né? O Caxias recebeu muito bem os torcedores, a imprensa, mas não recebeu muito bem o Grêmio. Não deixou o Grêmio com muitas facilidades. Assim como não facilitou a vida do Internacional quando se classificou, também não facilitou a vida do Grêmio, tanto que abriu o placar antes dos 10 minutos. Acredito que foram 8 ou 9 minutos eu acho de que jogo. Por aí, 7 minutos. E aí o Caxias abriu o placar, não facilitou a vida do Grêmio, não facilitou a vida do meio de campo do Grêmio, que o Grêmio foi mais uma vez desfalcado, né, por conta que Carbajo e Kahneman ficaram em Porto Alegre, o Carbajo se recuperando de uma virose, que não era Covid, mas era uma virose gripal, e o Kahneman ainda com desconforto na coxa. Eles devem voltar agora para a partida do próximo sábado, então o Renato vai ter aí alguns retornos importantes, né, já que ele foi a campo com Vila Sante e Lucas Silva.
e o Cristal no meio campo, que ele não estava muito acostumado, né? O Lucas Silva não jogava há algum tempo. Teve baixas durante a semana, Tassiano, Thiago Santos. Então, assim, o Grêmio é um time que tá aí tentando se desfazer de alguns jogadores para aliviar a folha de pagamento e tudo mais. Fora de campo, a gente falou na semana passada que o Grêmio tem um déficit de 96 milhões de reais, então precisa, de fato... O projeto é mais 50 para esse ano. Né? Precisa, de fato, vender alguns jogadores, tanto seus do grupo principal quanto jogadores da base. Agora, falando do jogo, você que acompanha a partida sabe que não foi fácil, o Caxias não facilitou, o Caxias que não conseguiu construir também, tanto quanto o Grêmio, né? Claro, menos chances, aproveitava muito mais contra-ataque. Ambas equipes que tiveram um grande problema de finalização, né? O Grêmio criou muitas chances e não conseguia finalizar. Parece que os jogadores estavam se precipitando um pouco, um balão para cima, não conseguiam ali administrar a temperatura da bola, né? E não conseguiram finalizar. Ficou em 1-1, né? Os 2 gols, aliás, construídos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Caxias ficou com um homem a menos e mesmo assim o Grêmio não conseguiu superar as dificuldades impostas pelo Caxias, mas vai decidir agora em casa, no próximo sábado, às 4h30 da tarde, aqui em Porto Alegre. Com reforços. Com 2 reforços importantes. O Grêmio que conta aí também com um terceiro reforço, que é o apoio da sua torcida, que lá em Caxias teve uma grande presença, né? O Centenário, que tem espaço para quase 20 mil pessoas, estava dividido entre 8 mil pessoas para a torcida do Grêmio e 8 mil pessoas para a torcida do Caxias. Estava bem igual, separado só por aquele espaço necessário, né, de segurança ali, que tirou 500 mil pessoas, um espaço de 500 mil pessoas mais ou menos. E aqui na Arena deve ter 50 mil pessoas, que é o que o Renato conta com isso. E conta também que essa semana vai trabalhar bastante essa finalização, para os jogadores não se precipitarem de tal forma e conseguirem finalizar no tempo normal. Porque se for para pênalti é uma situação um pouquinho mais complicada, mas mesmo assim o Grêmio conseguiu passar. Porém, não tem talvez todos os batedores que teria naquele jogo contra o Ipiranga, quando se classificou há 2 sábados atrás. Então, ainda tem desfalques, não vai contar, vai contar com retornos, é claro, do Kahneman e do Carbajo, mas continua com outros, como Fábio, como Ferreirinha, como Diego Souza, enfim. Vai ter que ter mais foco e trabalhar bastante essa finalização, mas em tese é um... Eu vi o jogo, o Grêmio jogou muito mais, teve 500 chances, eu podia ter feito 3 ou 4, eles estavam tranquilamente. Realmente parecia que a bola estava quente, né? Recebia e dava um tapa para cima, assim, gigantesco. Sendo em casa, não é só jogar fora ou jogar em casa, não é só a questão da torcida, porque a torcida, no final das contas, ela faz barulho, mas não entra em campo, né? Mas tem outros ingredientes de se jogar dentro ou fora de casa que explicam a melhor atuação do time na sua casa. Estrutura, né? pode ser? Estrutura, gramado, até o visual, né? A organização sensorial do jogador ali. Já sabe onde é que tá. Exatamente onde é que tem uma goleira, até por... Parece brincadeira isso que eu tô falando, mas é real, até por placa, enfim, por situação... Mais familiarizado, né? Sente em casa, literalmente. Exatamente. E então, acho que o Grêmio... Isso não é nenhuma novidade, né? O franco favorito. Tem favoritismo pro seu lado. Exatamente. É isso, esse é o resumo dessa segunda-feira de Grêmio e Internacional. Prometo que no próximo vídeo eu vou tentar vir com vestimentas melhores. Errei na vestimenta no final de semana para ir pra Caxias também. Que... Não vai vir com o quê? Com azul? De branco. Preto. De branco. Preto, cinza, marrom. Né? Marrom, vem de amarelo, não sei, de cor de rosa, uma coisa... É que o Carlos pode nos avisar também com antecedência. Ele pode, né? Isso aí facilita bastante a nossa logística. Assim, hoje eu escolhi uma roupa confortável, tá calor em Porto Alegre, e no final de semana eu escolhi uma roupa um pouquinho mais quentinha. Eu escolhi, como sempre, a elegância. A elegância, tu é muito chique mesmo. Priorizei sempre a elegância. É isso, com este enorme... café de elegância, vamos deixar de elegância. Nos despedimos aqui dessa edição do CP Futebol Clube. Até a próxima. Temos quarta-feira, de repente, com novidades, com o pós-jogo do Internacional. Com uma edição a qualquer momento. A qualquer momento voltamos com mais anúncios aí desse Colorado, que está reforçadíssimo para a temporada do futebol brasileiro. Tchau. Tchau, tchau.